Ei, gente, bem-vindos a mais um Beleza no Comum. E essa semana aqui, ó, estamos em clima de Natal do Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bell Rocks. E a gente precisa falar sobre o Natal, as crianças e o Papai Noel. Dá até medo, hein? Não, Priscila, ai meu Deus, não fala essa palavra, gente, ó. Estamos num tempo em que a gente precisa recolocar as palavras, se empoderar das armas certas e ir para algumas batalhas com as armas certas. As crianças que a gente tem hoje conosco nas nossas casas não são as mesmas de 50 anos atrás. Você sabe, tá todo mundo muito para frente, tá todo mundo muito esperto, os meninos são muito espertos. E não adianta só a gente ter uma perspectiva assim autoritária e falar não porque não dá certo. Mas assim, a gente precisa dar significado para algumas coisas. O programa de hoje vai falar sobre isso. E eu espero você. Fica comigo até o final, porque tá bacana demais. Então, gente, já fiz uma boa introdução aí para você entender a perspectiva que a gente quer trazer sem negociar o evangelho, gente, sem negociar o evangelho, as verdades do Senhor na nossa vida. Mas o nosso discurso e a forma e a abordagem e aquilo que a gente não tinha entendimento há 40, 50 anos atrás, hoje a gente tem entendimento e isso não mudou a verdade bíblica. O que às vezes muda é o nosso conhecimento, que a gente evolui, a gente adquire mais conhecimento e sabedoria conforme amadurecemos na nossa vida cristã, inclusive. Então, assim, eu te convido para ficar comigo até o final, porque nós vamos colocar algumas coisas aqui que eu acho que vai te ajudar a lidar com alguns pontos difíceis, às vezes, dessas comemorações que tentam tirar Jesus do centro, só se a gente deixar, né? Então, eu queria chamar um texto tão lindo para a gente poder refletir sobre a verdade do Natal. Vamos lá? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Aleluia! Gente, é isso. Essa é a verdade do Natal. Agora, como que a gente vai trazer essa verdade no mundo de distrações? Porque a distração não é só o Papai Noel. O nosso mundo é um mundo distraído. A gente vive distraído. Tem distração maior do que essa aqui, gente? Não tem. E as crianças estão distraídas não só com o Papai Noel. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Tá demais, chamei uma pastora maravilhosa de crianças, competentíssima, para trazer um pouco de luz sobre alguns lugares de escuridão. Vamos lá para a nossa roda de conversa? Voltamos então, eu estou aqui no estúdio já com a pastora Marina. Querida, muito bem-vinda mais uma vez. Você já é assim, da casa. Ai, que bom, eu estou muito feliz de estar aqui de novo. Pri, é sempre uma honra estar aqui nesse programa. E para falar de algo que eu gosto muito, viu? Eu também gosto. Eu gosto muito do Natal. Já está chegando o Natal, esse ano passou muito rápido. E eu tenho certeza que vocês aí de casa... Deus vai jogar a luz. Amém, Marina. É manhã do Senhor jogar a luz aí. E esse texto que eu li no começo, ele é tão lindo, né? Se a gente falasse mais dele, não só no Natal, talvez algumas preocupações no Natal, nós não teríamos. Não teria muito, né? O próprio profeta Isaías, ele já anunciava a vinda do Messias 700 anos antes dele vir. Então, já pegando aí o gancho aí para você aí de casa. Então, já havia anunciado. O profeta Isaías já anunciou antes. Você sabe, Pri, o que significa a palavra Natal? Você sabe que eu não sei? Me conta. E para todo mundo em casa também, por favor. Já para a gente começar. Natal significa nascimento. Então, por que muitas pessoas às vezes criam pânico? Ai, Natal. Natal representa o quê? O nascimento. O nascimento de quem? De Jesus Cristo. Sim. O Filho de Deus. Então, não é motivo para a gente ficar tão apavorado, tão assustado. Sim. Pelo contrário, é motivo de nós celebrarmos, de nós nos alegrarmos, de estarmos em comunhão.
Pri, logo lá no início, por que eu quero trazer isso para você? Quando a gente fala ali de Isaías, e para vocês aí de casa, né, nós anunciamos aqui, falamos que 700 anos Isaías já anunciava a vinda do Messias, do Salvador. Mas quando a gente pega lá em Gênesis, o próprio Deus já havia anuncia, falado, né? já tinha anunciado. Verdade. Então, onde que está Natal na Bíblia? Desde Gênesis, então. Desde Gênesis. De Gênesis, Apocalipse. Muito Então, bom. quando a criança, né, eu sou mãe, né, tá me apresentando aqui, Não, né? olha que só, eu gente, já tá aí. Olha aquele colarzinho da Marina, que maravilhoso. Aqui, ó, olha. Vocês acham que ela é mãe de quantos? Olha só que coisa mais linda. Uma mamãe de 3. Mãe de 3, tenho a Juju, a Júlia de 12 anos, a Carolina de 10 e o Miguel de 7 anos. Que delícia. Então, assim, todas as perguntas possíveis E já me te fizeram, perguntam Marina? sobre Natal, sobre tudo, Halloween, sobre tudo, Olha, né? o Halloween passou há pouco tempo, hein? Pois então. Menina do céu, lá em casa eu tive que me virar nos 30, porque é difícil. Então, são muitas questões. Mas, ô Pri, o que eu quero falar, assim, se a gente consegue trabalhar isso desde cedo, nós não temos problemas. A questão é como a gente só quer apagar incêndio, a gente não quer trabalhar preventivamente, fica mais difícil. Porque quando chega no Natal, são muitos questionamentos. É presente, é Papai Noel, é árvore de Natal, é compra presente, faz ceia, não faz ceia, faz amigo oculto, coloca guirlanda na porta. Sim. Então, para a gente desmistificar isso tudo num só momento, é muita informação. É verdade, Para Marina. as crianças e para as outras pessoas. E pra gente também dar conta de... Olha, você deu um exemplo maravilhoso. Eu vou te falar, inclusive eu vou contar uma experiência aqui, minha, pessoal, que tem a ver com... Você falou do Halloween, a gente falou do Halloween aqui. Vou passar rapidamente pelo Halloween, mas o foco é o Natal, Bia. Mas a experiência do ponto que a Marina tá trazendo é bem legal. Desde novinho, assim, meu filho com 6, 7 meses, eu não deixo ele ver nenhum tipo de desenho que tem monstro, que tem... Porque os desenhos acompanham as datas festivas. Isso. Todos os desenhos, desde quando ele é pequenininho, 1 ano, falava, filho, esse não é legal, esse fala de morte, esse não é bom. E hoje ele tem 5. E hoje, Marina, assim, onde a gente mora, todo mundo decorou as casas, assim, as portas, assim, tal. E ele, mamãe, o Halloween chegou, né? Eu falei, chegou, filho. Ele por que a gente não decora? Eu falei, por que a gente não decora? Isso. Aí ele me respondeu, falou assim, porque é feio, porque fala de morte, né? Eu falei, filho, e Jesus fala de quê? Ele de vida. Marinha, acabou. Acabou, não tem... Mas é porque não foi no dia do Halloween, não foi no dia que ele viu as portas decoradas. Não. Foi há 4 anos e meio atrás, que eu tô, tá. A palavra de Deus fala ensinar a criança, né, no caminho que se deve andar. Então, nós vamos ensinando, é uma sementinha que nós vamos plantando. É até interessante a gente falar sobre o Natal, que pensa assim, o Natal é o dia 25 de dezembro. E a gente quer colocar um tanto de informação na cabecinha deles. Mas você celebra ou comemora o aniversário do seu filho só no dia que ele faz aniversário, no dia do nascimento? Não, eu gosto de festa, né? Então, mas assim, você lembra dele assim? tudo é comemoração. Você lembra do seu filho só no dia do aniversário dele? Jamais. Deles, né? Que são 2. Todo o tempo, assim, o tempo todo, né? Todos os momentos eu lembro deles. E assim. aí gera o quê? Proximidade, relacionamento, gera comunhão. Se a partir de hoje, Pri, nós colocarmos o Natal, o nascimento de Jesus na nossa agenda diária, nós não vamos ter problema em falar com os nossos filhos, porque eles vão se relacionar com o próprio Natal, Jesus Cristo. Todos os dias. Todos os dias. Eles não vão relacionar com uma árvore, eles não vão se relacionar com o Papai Noel, eles não vão se relacionar com uma guirlanda numa porta, com uma mesa cheia de coisas, eles vão se relacionar com o próprio Jesus. E isso, muito interessante isso, Marina, porque assim, esses subterfúgios, esses enfeites, esses ornamentos do Natal, eles são ornamentos. São ornamentos. Eles vão estar nos lugares em que eles devem estar. Isso. E não no centro do Não no discurso, centro, da conversa, né, do tema. Algumas pessoas falam assim, mas por quê? Eu não gosto porque no Natal tem algumas mesas que tem, algumas famílias que preparam aquelas mesas maravilhosas e outros não tem nada. Mas se eu sou um cristão verdadeiro, a palavra de Deus fala que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Eu não vou esperar o Natal para me levar uma cesta básica, porque eu já faço isso. E eu não vou ter uma culpa caso eu tiver que assar um pernil ou um chester na minha casa, porque eu amo o meu próximo o ano todo. Maravilhoso, Eu não vou fazer Marina. só um clichê de pegar umas cartinhas lá no correio e entregar para uma criança, porque eu já faço isso, eu já ensino os meus filhos a fazer isso. Então, com leveza, sem culpa. Eles não vão tirar, escolher um presente ou algum brinquedo que eles não usam apenas no Natal, no dia 25. Eles vão tirar em janeiro, em fevereiro, em março, abril. Porque é isso que nós precisamos ensinar. Muito bom. Meus filhos não têm uma foto com o Papai Noel.
Isso que eu ia te perguntar. Aí Como é que você fala de Natal para 3 crianças, algumas mais, uma mais velha já, Isso, né? já entende, até já me ajuda. Mas eu nunca tirei uma foto. Mas eu confesso que eu amo aquelas decorações de Natal. Então eu sempre vou, a gente tira assim próximo de uma árvore e tudo. Mas eles passam perto do Papai Noel, dão tchau pro Papai Noel. E eu acho isso um barato, porque eles sabem que ele é um homem que está vestido, que é para atrair as crianças, que é para trazer alegria momentânea para aquele lugar. Mas eles sabem que existe uma alegria que é eterna. Muito bom, Né? Marina. Então, aquele momento ali, aquele local ali, ele é uma alegria passageira. E isso, se você conseguir trazer essa consciência para os seus filhos, é muito importante, assim. E é muito importante você falar disso, assim, que eles dão tchau pro Papai Noel, porque isso é da criança. É da criança. Certo? Poderia ser um palhaço Poderia. lá, que eles iam dar tchau pro palhaço. Isso. E você não demonizou o Papai Noel, falou assim, não dá tchau, o sangue de Jesus tem poder. Porque às vezes a gente tá falando aqui, eu tô brincando, mas a gente às vezes faz isso, assim, com várias coisas, assim, né? Então, assim, é deixar aquela figura no lugar em que ela tem que estar, que é de figurante. Isso. Ele é um figurante, nada mais é do que um figurante. E não tem problema se dar tchau com um figurante, porque o demônio não vai entrar na sua casa porque você deu tchau pro figurante no shopping. Isso aí. É. E assim, eles têm isso muito claro dentro deles. E na própria igreja, Pri, esse mês, por exemplo, de dezembro, né, nós trabalhamos com eles sobre o Natal. Então tem a lição que é especial de Natal. E essa lição, até para a idade de 4 a 6 anos, sou eu que estou escrevendo, né? Ela vem as lições para a escola bíblica, né, do Lagoinha Kids, ela vem da Global e a matriz faz parte da Global, então a gente escreve. E eu estou escrevendo para 4 a 6 anos. E é tão bonitinho porque, assim, as crianças têm aquela expectativa, né? E vem várias crianças com várias culturas, Sim, vários ensinamentos em casa. E nós não vamos desconstruir o que o pai construiu. Esse não é o nosso papel. Como é que vocês fazem isso? Que linha tênue, hein, Marina? Nós não vamos desconstruir. Muitos chegam lá e falam, tia, eu tirei foto com o Papai Noel. Tia, o meu tio vestiu de Papai Noel. Tia, ok, nós não vamos desconstruir isso, mas eu vou trazer a verdade. Porque quando eu jogo luz, as trevas têm que bater em retirada. Então, o nosso papel, enquanto pais, enquanto pastores, professores, líderes, é jogar luz nas trevas. E a própria criança vai uma interrogaçãozinha. Verdade. Ela mesma vai ter experiência. E as lições, Pri, no final, a gente sempre linka com Jesus. Foi o que eu te falei. Então, o nosso foco aqui não é apenas contar uma história que o anjo Gabriel visitou Maria e Maria não podia, né, Maria era solteira ainda, namorava com José. A gente conta toda essa história, mas no final, por que Jesus veio? Para nos salvar. Por que nós celebramos o Natal? Porque um menino se nos deu, né? Aqui se ele o governo está sobre ele, sobre os seus ombros, ele será chamado conselheiro, príncipe da paz, maravilhoso. Então a gente linka isso. Maria está aqui, José está aqui, ninguém saiu. Como você mesmo falou de figurante, eles não saíram. Só que nós colocamos Jesus no lugar que ele tem que estar. Então, nem Maria, nem José, nem Papai Noel, nem ninguém. É Jesus no lugar que ele tem que estar. Sim. Né? Deus, o Criador de todas as coisas, Jesus, o Salvador, ele veio para nos salvar, ele veio para nos resgatar, está lá em Gênesis, né? Desde o início, desde o princípio, o Espírito Santo nos convence, nos consola, nos exorta. É isso que a gente traz para a criança. Então, no final, o que ela sai dali? Com a certeza de que do que é o Natal, o verdadeiro Natal? Jesus, o Salvador. Muito bom. Jesus, o Salvador. Uma experiência, Pri. Ano passado eu peguei Covid e era 9 de dezembro e eu fiz um advento de Natal. O que é um advento de Natal? Procura aí na internet que vocês vão ver, muito legal. Eu fiz também ano passado a primeira vez. Aí os meninos coloriram, né, 30 dias antes e eu coloquei na minha árvore os cartãozinhos. Então cada dia, até chegar o dia 24, eles pegavam uma cartinha lá, um advento, né? E lia. Então ali tinha um versículo, tinha uma história e tal. E eu estava com Covid, estava muito mal. E era dia do Miguel, então pegar, o Miguel é o caçula, pegar lá a cartinha lá. Quando ele pegou, ele viu uma maletinha de médico. Aí ele falou assim, mamãe, hoje é dia de médico. É dia de médico. Aí ele abriu, no que ele não sabia ler ainda, aí a gente foi ler para ele. E quando nós lemos, era o texto da mulher, do fluxo de sangue que tocou em Jesus. Nossa. E eu estava assim, bem prostrada, e eu comecei a ler ali o texto. E aí eu falei assim, Senhor, assim como essa mulher tocou no Senhor, a ponto de sair virtude, eu toco no Senhor nessa manhã.
né? Todo mundo está na mesma situação, mas eu quero tocar de uma forma diferente, a ponto de sair virtude de eu receber minha cura. Uau. Eles nunca mais esqueceram. Eu nunca esqueci desse 9 de dezembro, porque estava na minha árvore de Natal, que não é árvore de Natal, é uma árvore, porque Natal é nascimento, um enfeite. Estava na minha árvore de enfeite. Só montamos a árvore nessa época, porque é essa época que se monta, tá, Sim. gente? Então, estava na minha árvore de enfeite. Sim. E aí nós nunca mais esquecemos, porque ele, na hora ele identificou. Então, o que é o Natal? É cura, é milagre, é restauração, Sim. é salvação. Marina, eu acho que às vezes, pra gente, assim, a gente é uma geração muito instantânea, né? Sim. A gente é muito rápido pra tudo, a gente quer tudo muito rápido. E pra criação, não tem isso, não tem jeito de ser rápido, de ser assim, não tem jeito. Eu tive experiências de Natal com o meu primeiro filho, aos 3 anos, eu deixei para falar do Natal aos 45 do segundo tempo. Aí, sabe quando você vê que você já perdeu o jogo? Eu falei assim, gente, eu já perdi esse jogo. Mas aonde que eu perdi? Mas sabe quando eu não tinha me dado conta? Foi passando o tempo, eu falei assim, Jesus, eu perdi, porque não que eu não falasse da Bíblia com ele. Eu sempre ensinei, sempre. Só que fixar, entender que você vai chegar numa data dessa e você precisa ter estruturado o nascimento de Jesus, o que é o significado, a salvação, porque não, às vezes assim, Davi, Golias, Jonas, não sei o quê, para lá, mas trazer Jesus para isso. Para isso. Trazer Jesus para as histórias tão fantásticas do Antigo Testamento, por exemplo, a partir da perspectiva de Jesus, que Jesus já estava ali. Já estava ali. Jesus está perpassando todo o Antigo Testamento. Então, eu vi que eu perdi, às vezes, na intencionalidade de trazer o papel de Jesus em todo o projeto de Deus. Eu sempre ensinei a Bíblia desde quando eu era pequenininho, mas entende que é uma coisa muito intencional? De Tem que você ser levar intencional. Jesus para aquilo ali especificamente? De você, por exemplo, ele fazer alguma coisa errada, filho, não tem problema. E chora, sente culpado, filho, não tem problema. Jesus nasceu. A gente aproveitar isso, né? Jesus nasceu, né, de uma mulher, ele cresceu como um menino assim como você, para eles já começarem a entender a importância disso tudo, né? Construir a história, a nossa história, a partir da história de Jesus. Sim. E eu estava até lembrando aqui, o ano passado, no Natal, a minha sobrinha de 3 aninhos, eu conto história, né, do Plano da Salvação, e eu faço apelo, todo mundo é cristão, mas eu falo, vai que alguém aqui precisa reconciliar, né, igual o pastor Márcio faz. E aí, eu fui fazer o apelo, ela pequenininha assim, 3 aninhos, levantou a mão. Ah, que bonitinho. Quem quer aceitar Jesus? Ela levantou a mão. E aí ela aceitou Jesus. Pergunta ela agora, tem 4. Ô, Gabriela, você aceitou Jesus mora onde? Pergunta primeiro. Jesus mora onde? Ela fala, no meu coração. Aonde você aceitou Jesus? Na casa da tia Marina. Ah, que linda. Então eu falo, gente, meu Natal, ganhei meu Natal. Você ganhou seu Natal. Ganhei meu Natal. Ô, Marina, e assim, às vezes a gente também, fazendo uma crítica, tá aqui, fazendo uma crítica para nossa perspectiva cristã da coisa mesmo. Às vezes a gente coloca as coisas dentro de um pacote, dentro de uma caixa, e coloca no lugar do pecado ou no lugar do santo. É a velha história dualista do santo e do profano. Isso. Ou o negócio tem que ser do capeta, ou ela tem que ser de Deus. E a gente vive numa sociedade, a gente vive uma vida nessa terra, com os pés fixados numa terra, num mundo, numa sociedade. E a gente, enquanto cristão, precisa se relacionar com essa sociedade de uma forma equilibrada, sem negociar os princípios e os valores. Mas, assim, eu hoje tenho uma dificuldade de pensar que eu vou, por exemplo, na casa da minha vizinha, e lá tem o Papai Noel, lá tem a árvore, e meu filho vai comigo, né? E aí ele vai chegar, e eu vou ensinar pra ele que, tipo assim, que ele não pode se relacionar com nenhuma dessas coisas. Aí ele chega na casa da vizinha e ele fala assim, mamãe, é do demônio? Mamãe, olha... Você imagina como que os amiguinhos dele, como que essa minha vizinha vai olhar pro evangelho. Fala assim, gente, essa menina, essa mãe desse menino deixou ele doido. Assim, entende que precisa haver um equilíbrio, eu acho, na nossa visão evangélica da coisa. A gente precisa equilibrar as coisas. Porque, assim... A linguagem, a forma de trazer Jesus precisa mudar. Precisa. A gente não Com pode, urgência, né? A gente não pode
taxar as coisas, etiquetar do capeta, de Deus, e as coisas que são nossas, que fazem parte do que a gente construiu enquanto humanos, da sociedade, né? Da sociedade, não tem como. É igual eu falo assim, né? Outro tema também é a Páscoa, né? Você compra ovo de chocolate para os seus filhos? Compra, claro só tem que eu nessa compro, época. gente, Eu compro ovo de chocolate, porque não tem ovo, não existe ovo da outro, Páscoa. Sim. É ovo de chocolate. Então, é umas coisas que eu falo assim, meu Deus. A gente perde, às vezes, o lugar de fala por bobeira. Você perde credibilidade. As pessoas não querem saber, né? O próprio Senhor Jesus fala, ele sentava na roda dos escarnecedores, ele sabia entrar e sair dos lugares. Paulo fala, me fiz com todos. Para quê? Para ganhar alguns. Sim. Alguns. Agora, se você chega lá e já começa o seu filho, apontando o dedo e tal, assim, gente, coitado desse menino. Esse menino alienado. Exatamente, é então, o que todo mundo vai pensar. Essa mãe é doida. E aí, não é tipo assim, eu tô sofrendo por causa do evangelho. Não é isso. Não, é por causa da sua fala, por causa do seu comportamento. Exatamente, não tem porque a ver com você o não é luz. Porque se você soubesse ser luz, eu já fui em casa, Papai Noel tá pendurado. Nossa, olha que legal, gente, que ideia criativa, colocar um Papai Noel numa escada. Criativo. Os meninos morrem de rir. Entendeu? Mas legal, você quer pendurar o Papai Noel. Não vai ter na sua casa, não vai ter na minha casa. Entendeu? Agora, como é que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso ter inspiração. Eu preciso viver e falar aquilo que eu prego. Eu preciso acreditar e viver. Então, se eu tenho uma base bíblica sólida, se isso não me gera nenhum tipo de desconforto, se me gerou desconforto, tem alguma coisa errada. Sinal que eu não tenho certeza daquilo que eu estou falando. Sim. Não precisa gerar espanto. Não precisa gerar espanto algum. Na minha casa, eu já fiz uma vez guirlanda de bala. E uma pessoa cristã chegou na minha casa e falou assim, sabia que isso é a coroa de espinhos que colocou na cabeça de Jesus? Eu falei, não, essa bala eu fiz, eu comprei lá na loja que vende balas, Marina, entendeu? É que a gente perde o discurso, é isso que eu tava falando. Você deu um exemplo prático da minha hipotética aqui, da minha vizinha lá, que eu coloquei hipotético. Aconteceu Foi verdade. Com você. Ela falou assim, sabe, eu falei, não, essa não é a coroa de espinho de Jesus, não, essa bala eu comprei na loja de festa e fiz ela com a minha mão. Entendeu? E depois os meninos vão chupar bastante bala, vai dar cárie no dente, a gente leva pro dentista. A gente precisa levar isso com mais leveza, seriedade, sem perder o princípio. Sim. Leveza, seriedade, sem perder os princípios. Né? Princípios a gente não negocia, ok? Então, se a gente tem embasamento bíblico, se a gente ensina as crianças desde pequeno, igual eu estou te falando, na escola bíblica a gente ensina, em casa a gente ensina, em casa toda oportunidade que você tiver, você não vai ter problema. Eles vão ver o Papai Noel como um personagem que está ali para tirar foto, como um palhaço, como quem ele quiser, uma árvore linda que enfeita a sua sala nessa época. As pessoas chegam, sentem-se à vontade, um lugar aconchegante. Não tem problema nenhum você montar a sua ceia de Natal, reunir a sua família. Talvez é o único momento, o familiar mora longe. Olha para você ver, isso é uma oportunidade. Às vezes a gente perde as oportunidades. Às vezes sua sogra ou sogro ou uma cunhada não é cristão. É a oportunidade que você tem de estar todo mundo junto. Traz para sua casa. Eu trago todo mundo para minha casa. Maravilhosa estratégia. Né? É lógico, vai seguir a minha regra. Aí é bom porque segue a minha regra, Sim. não vai ter o que eu não gosto, Sim. ok? E aí todo mundo, no momento, vamos orar, vamos isso, vamos agradecer. Pronto. Então você traz ali todo mundo sai alegre, feliz. É a oportunidade que a gente tem. Não podemos perder a oportunidade. E sempre falar qual que é o verdadeiro motivo do nosso Natal, que é Jesus Cristo. Maravilhoso, maravilhoso. Jesus Cristo. Muito obrigada, Marina, assim, por nos ajudar a falar sobre isso, porque, assim, às vezes, a gente, querendo acertar, a gente erra, né? Porque falta conhecimento. Isso. E, às vezes, esse programa, eu acredito que trouxe um pouco mais de conhecimento para os nossos telespectadores. Amém. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Deus continue te abençoando, te ungindo como essa pastora maravilhosa para cuidar dessas crianças. Feliz Natal. Feliz Natal. Para vocês aí de casa. Verdade. Deus te abençoe sua casa. Deus te abençoe sua vida e sua casa. Amém. Queridos, Deus te abençoe. Um feliz Natal para você, para sua família. Comemore com os seus. Coloca todo mundo ao redor da sua mesa. Celebra, come, não exagera, porque é glutonaria, cuidado. Mas seja feliz, seja leve, desde que Jesus seja o centro da sua vida, da sua família, e não perca a oportunidade de trazê-lo para o centro, sempre. Um beijo, Deus te abençoe.